Na próxima quinta-feira, dias 10 e 11, subirá à cena no Teatro Viriato Viseu uma peça baseada num texto, numa obra de Gonçalo M. Tavares, Gráficos das Cidades e das Coisas. O seu encenador é Graham Pullane e é com ele que nós vamos falar. Boa noite, Graham. Boa noite. Eu começo sempre por oferecer um café, apesar do adiantado da hora. Já me disse que não bebe, mas vamos. vai ter que o aceitar ou ficar a olhar para ele. Vamos começar por falar da gênese deste projeto. Segundo eu percebi, durante a pandemia, o Teatro de Viriato encomendou ao escritor Gonçalo Tavares uma obra que tivesse alguma coisa a ver com a pandemia. E ele fez uma obra estranha, em que publicou durante várias semanas, um dia por semana, 5 gráficos, exatamente aqueles gráficos que se vê na contabilidade, mas com uma dimensão poética. Conta a gênese disto e se isto alguma vez, se o Graham é o primeiro a utilizá-los. Se sou o primeiro a utilizá-las, não sei, mas foi a Patrícia Portela, na altura diretora do Teatro Viriato, que me desafiou no âmbito deste projeto que desenvolvemos no Teatro Viriato já há mais de 15 anos, de teatro com adolescentes, com jovens, tomamos como ponto de partida estes gráficos das cidades e das coisas do Gonçalo M. Tavares, e de o propormos ao grupo de jovens com quem estamos a trabalhar neste momento, para eles, a partir dali, para juntos, criamos um espetáculo, um exercício performativo, uma exploração que é o que fazemos com os jovens, de o que é isto de fazer teatro, e de usarmos os gráficos do Gonçalo como este ponto de partida, como este conteúdo do nosso laboratório teatral com jovens. Pois a minha pergunta tinha a ver, que já quase que me respondeu, o que é que aconteceu, ou seja, porque é que foi encomendado aquele tipo de obra para um teatro, e se essa obra, que já data de 2020, creio eu, tinha tido alguma sequência antes de si, ou se era o Graham a utilizar. Aquele trabalho é absolutamente visual e poético. Como é que aquilo pode ser transformado em teatro? Eu não consigo ver, quer dizer, não consigo, não sou encenador, não é? Como é que se consegue transformar uma coisa tão visual, tão gráfica Sim. no sentido mais lato do termo, em movimento de corpos em cima de um palco? Eu acho que a proposta que o Gonçalo nos faz, e tivemos uma breve conversa com ele e com o grupo de jovens, que nos propõe o que ele disse é que se confrontou com os gráficos que no início, principalmente de 2020, havia muitos gráficos, destes gráficos muito básicos, não é? No telejornal e assim, a dizer número de mortes, número de infectados, blá, 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 blá. E ele achou que estava na hora de reconquistar o gráfico e de o pôr ao serviço da poesia, da filosofia, do pensamento, da reflexão sobre que momento é este que estamos a viver. E, embora sentimos, ou parece que estamos neste momento numa fase final da pandemia, esperamos nós, não é? Que estejamos já na cauda desta experiência dos últimos 2 anos. A verdade é que os jovens gostaram muito do desafio que lhes foi lançado, reagiram e deixaram-se inspirar. Acho que tem a ver com a ironia, tem a ver com a sátira, tem a ver com algum sentido de rebelião poético que o Gonçalo nos propõe. E depois, a mim, o grande prazer que eu tenho em trabalhar com esta faixa etária, com os adolescentes, é a sua capacidade, efetivamente,
de criar de formas completamente fora da caixa, surpreendente, desde que a matéria-prima os inspira, eles encontram maneira de transformar qualquer coisa num ato performativo. É claro que não estamos a criar uma peça direitinha, com uma linha narrativa, com um princípio, meio e fim, com uma historinha, nada disto. Isto será, quando for apresentado agora na próxima quinta-feira e na sexta, é uma composição quase que coreográfica, uma composição de quadros, de pequenos quadros, de gráficos, que são irreverentes, são surreais, são quase caóticos, através do modelo que os próprios jovens foram propondo, de um cientista, num sentido muito vago, alguém que investiga, que quer investigar o interior da cabeça de uma pessoa. E é como se todas estas cenas fossem os pensamentos de alguém que está a viver, a sobreviver este momento de pandemia, e que está a pensar no seu passado, que está a viver o seu presente e que está a projetar e a refletir sobre que futuro será este que nos espera ao virar da próxima esquina. Os textos de Gonçalo Tavares fazem lembrar um pouco as gregarias de Ramon de la Serna, que são aforismos paradoxais, o que tem uma dimensão poética, mas podem ser interpretados de mil e uma maneiras. Mas sim, a questão que eu lhe queria pôr era, está a trabalhar com jovens. Porquê que foi logo para uma experiência fora da caixa, como disse, e não para um exercício inicial, como prolegómeno de uma atividade teatral, mais convencional para se conhecer? Porquê que se parte logo para a desconstrução e não se começa pela construção? Eu acho que há lugar para tudo e há certamente lugar para eles. Nós trabalhamos com jovens acho que é o 17º ano que estamos neste projeto, e há lugar certamente para um momento para um ensino, para uma aprendizagem da parte deles, de uma forma mais clássica, digamos, mais convencional, para quem quiser seguir o teatro enquanto profissão, por exemplo, de terem que aprender a fundo todas as bases e todas as convenções antes de os começar a deitar abaixo, não é? Este projeto do Crescena, no entanto, não tem a partida este objetivo de trabalhar exclusivamente para quem quer fazer disto a sua profissão. O que nós queremos trabalhar queremos trabalhar para a cidadania ativa, queremos trabalhar através do teatro e do ato criativo a ele associado, incluindo não só a interpretação, mas também a dramaturgia, todo o pensamento plástico, corporal, intelectual, vocal do ato teatral, e pôr isto ao serviço da ideia que é essencial neste momento que vivemos, e agora ainda mais com as coisas que acontecem na esfera geopolítica mundial e tudo mais. É essencial contribuirmos para que hajam jovens que daqui a uns tempos serão adultos pensantes, críticos, criativos, que sabem refletir sobre as coisas, formar opiniões e descobrir formas de as comunicar aos outros. E é neste sentido que nós trabalhamos, e no sentido de cativar esta geração para a arte do teatro enquanto meio de estarmos todos mais vivos, mais atentos e mais engajados com aquilo que está a acontecer à nossa volta.
Usou aí engajado, crítico, mas então o teatro é um meio, não é uma coisa, um fim em si mesmo. Quando se diz a palavra crítico, geralmente já sei o que é que quer dizer. Olhamos para as coisas de maneira a ver o que está por trás delas. E o que está por trás delas é aquilo que eu previamente já penso sobre as coisas. E, portanto, o crítico, neste caso, opõe sempre ao analítico. Não vou ter um olhar para ver a coisa em si, vou sempre incorporá-la num pensamento, vou dizer uma palavra terrível, ideológico, que já o tenho. Sim. Não, acho que não é necessariamente o caso. Acho que devo dizer em primeiro lugar que eu sou encenador, não é? Portanto, a minha primeira... Agora vou-me contradizer, mas faço com toda a alegria. O meu primeiro objetivo, ou pelo menos paralelamente, o grande objetivo é fazer algo que seja digno do público que vamos convidar. As pessoas vão dar do seu tempo para assistir ao nosso trabalho, chamemos o que quisermos, um espetáculo, um exercício público, seja o que for. As pessoas dão do seu tempo, portanto merecem que a gente faça o melhor que possamos e o vamos o mais longe possível e que sejamos mais exigentes possíveis em termos estéticos e em termos de fazer com que estes jovens apresentem o maior e o melhor espetáculo que o coletivo do momento consegue. Isto em primeiro lugar. Portanto, em primeiro lugar é fazer bom teatro. E da mesma forma, quando trabalho com artistas profissionais, trabalho com as limitações e as capacidades e a exigência, tentando ir ao limite da capacidade de cada um ou cada uma das pessoas com quem trabalho, faço exatamente a mesma coisa com os jovens e não há cá facilitismos e não há... Parece muito bem. Não há condescendências, sim. Em relação às questões ideológicas e aquilo que é crítico e que não é, eu vejo também o teatro enquanto uma celebração. É uma celebração da vida, é um momento festivo, é uma celebração da vida em comunidade também. Nem que seja a comunidade que existe momentaneamente entre quem está a interpretar e quem está a assistir. E esta partilha e este facto que estamos neste preciso momento, neste preciso sítio, vivos e a partilhar este momento das nossas vidas. E em relação à crítica, acho que a crítica não é só ver o que está mal, é ver também o que funciona, o que está bem, o que nos apetece, é sonhar, é imaginar, é pôr a fantasia ao serviço do dia da manhã também, para que temos consciência do que vem atrás de nós, temos a consciência do que estamos a viver e estamos exatamente, a pôr a nossa imaginação ao serviço de resolver os problemas todo tipo de problemas que confrontamos, que vão desde do mais pessoal, e a adolescência e a juventude é um momento em que há uma grande introspeção, não é? Há momentos de grande egocentricidade em que está muita coisa a acontecer aos jovens que... Ao contrário do que se diz por aí, é uma fase terrível da vida. Há momentos de muito sofrimento, sim, há uma grande energia, muitas vezes é uma energia descontrolada, sem foco, mas ao mesmo tempo há uma paixão, uma capacidade de investir e uma coragem dos jovens homens e jovens mulheres se atirarem para as coisas e logo se vê, vamos ver o que é que acontece. E é isso que me atrai a mim pessoalmente neste tipo de trabalho também. Que jovens são esses? Vai buscá-los às escolas? Isso é um trabalho relacionado com as escolas? É um grupo de voluntários que foi ali? Como é que os recruta? Nós fazemos desde 2005, o primeiro ano em que se começou este trabalho no Teatro Viriato, um open call, um convite aberto para jovens que queiram participar no projeto. Portanto, em Viseu, perdão, temos... Viseu Viriato. Exatamente. Temos 9 instituições entre escolas profissionais e escolas secundárias do ensino secundário.
temos também o Instituto Politécnico e estes jovens inscrevem-se, vêm da cidade e do Concelho de Viseu, vêm também dos concelhos à volta de... Desculpe interromper, pelo que eu vi, houve a preocupação de ir buscar jovens que não sejam só da cidade, que sejam Sim. de todo o distrito, digamos assim. Já não existe, mas... Sim, não, há uma grande preocupação, uma grande vontade, acima de tudo, que isto seja um grupo heterogéneo, porque também eu pessoalmente acho que isto faz parte, que haja um encontro de diferentes tipos de jovens com diferentes talentos, com diferentes experiências de vida e que se podem contaminar e que podem aprender a viver uns com os outros e um bocado fora das caixas, dos clichês que às vezes lhes estão impostos, porque tu pertences a esta escola, que é o antigo liceu, tu vens do antigo escola comercial, tu vens de um concelho mais afastado, mais rural, tu vens de uma escola profissional. Isto fica tudo à porta. O que temos são gente. Neste momento o grupo vai dos 15 aos 24, 25 anos, são 12 jovens e são do mais variado... Mas é um grupo estável. É um grupo que vai evoluindo de ano para ano. Há gente que sai, há gente que entra. O Crescena é um projeto pontual. Houve aqui uma pequena suspensão na pandemia, mas essencialmente acontece todos os anos. É um projeto com princípio, meio e fim. Começa em outubro, acaba normalmente em março e abril. Mas vai havendo alguma continuidade de pessoas que voltam. E vai havendo também um fluxo que já houve muita gente, não é? Já são centenas de jovens que passaram por este processo e por outros, porque Viseu é uma cidade rica de oportunidades para os jovens experimentarem as artes. Há já toda uma geração que, entretanto, foi estudar para fora, veio aqui para Lisboa, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, estudaram na ESMAI no Porto, noutras escolas de teatro em Portugal e fora de Portugal. E agora começa também a haver uma nova geração destes jovens que estiveram fora e agora voltam a Viseu, e há toda uma nova geração de jovens criadores do teatro e noutras áreas também, na dança, na música e para ali fora, e que trazem uma nova vibração para juntar aquilo que já vai acontecendo e que acaba por ter uma dinâmica cultural muito, muito viva e muito interessante em Viseu. Portanto, não é um projeto de formação de atores, é um projeto desta expressão paixão pelo teatro, de vontade de experimentar. Sim, que acaba por, acidentalmente, digamos, um dos efeitos colaterais é que efetivamente, todos os anos saem jovens e vêm para as escolas de teatro, de dança também e de outras expressões artísticas, mas acaba por ser, no fundo, um laboratório da descoberta das artes, e que o Crescena depois também tem a particularidade de existir num contexto internacional também, da lusofonia. Temos parceiros no Brasil, o Teatro Vila Velha em Salvador da Bahia, o Centro Cultural Português no Mindelo, em Cabo Verde, e também em São Tomé, e o projeto acontece, portanto, em Viseu, e nestas outras cidades também, também com grupos de jovens. Normalmente partimos do mesmo ponto de partida, e depois cada grupo vai criando a sua maneira, e procuramos formas de provocar e de facilitar, de fazer acontecer o contacto entre os grupos, a partilha de todas as fases do trabalho, desde a investigação, da pesquisa, da exploração até o espetáculo final. E já houve no passado, agora por causa da pandemia não foi possível nos últimos 2 anos, mas já houve trocas de encenadores, por exemplo, entre grupos de jovens escritores dos vários sítios que se juntaram e escreveram textos para serem trabalhados nos 4 países. Portanto, há aqui uma dinâmica que vai muito para além da cidade de Viseu. E esse grupo, voltando quase ao princípio da conversa, esse grupo só faz experiências performativas como a que vai apresentar, ou também vai trabalhar textos clássicos ou textos mais... Sim, clássicos, porque não? Sim. Uma palavra ótima. Sim, porque não, exatamente não.
Nós, no que cena, há efetivamente mais esta ênfase, este foco no trabalho, num trabalho mais experimental, mais de exploração, mais laboratorial. E é isso aí, partimos do princípio que o contacto com o teatro clássico, eles poderão, e se tiverem este interesse, procurarão noutros âmbitos. Muitos destes jovens já vêm com bastante bagagem, já fizeram parte de grupos de teatro na escola, ou em coletividades, ou no Lugar Presente, por exemplo, que é a escola de dança associada ao teatro, que fica mesmo ao lado do Teatro Viriato, com ligações à Companhia Paulo Ribeiro. Portanto, há aqui uma série de dinâmicas na cidade, inclusive os próprios cursos da Escola Superior de Educação de Viseu, nas áreas das artes performativas. Portanto, os jovens trazem muitas vezes com eles, nem sempre, mas alguns pelo menos trazem já alguma escola. E outros estão pela primeira vez a descobrir e a experimentar, para ver se lhes diz alguma coisa, se lhes serve também. Porque o que é mais duro para um ator e, no entanto, mais gratificante no teatro é conseguir ser outra pessoa durante aquelas horas que ele está em cena. Ou seja, é a construção da personagem. Sim. E conseguir construir uma personagem a partir de um texto já pré-estabelecido ainda obriga a mais, porque tem que ser aquilo que o texto está a pedir e não aquilo que eu quero fazer. Neste caso, há construção de personagens, ou é apenas um trabalho cenográfico sobre o texto? Não sei se foi clara a pergunta. Não, sim, claríssimo, sim. Não, há efetivamente... Há uma mistura, não é? Quando há estes processos de devising, ou seja, processos em que trabalhamos a partir da improvisação, que de certa forma são os próprios jovens, os intérpretes e os criadores das cenas que estão a criar, a partir de algo, de um estímulo inicial exterior. Sim, porque aqui o texto é um estímulo, não é... É um ponto de partida, sim. Não é uma coisa densa que se tem que interpretar. Não há. Há um momento em que precisamos de mergulhar profundamente no texto, de perceber ou de pensar na nossa interpretação, de tentarmos perceber o que é que no fundo este texto tem para nos dizer e depois o que é que nós queremos dizer a partir do texto. E depois há efetivamente a criação da personagem, na mesma, a criação mas que acontece em simultâneo com a criação de uma dramaturgia e com a criação de um texto, de um subtexto, de uma interpretação que vai surgindo de uma forma mais ou menos orgânica, mais ou menos orientada pelos próprios jovens e depois comigo e com a Filipa Frois, que é assistente de encenação, que trabalha comigo, e que nós vamos tentando espicaçar, estruturar, desafiar, questionar, acima de tudo, ser advogado do diabo, não é? Sermos os provocadores nesta conversa. Ao fim do dia, quando disse que quer montar um espetáculo profissional, no sentido nobre da palavra, portanto não seja assim um alto escolar, mas que seja uma coisa que valha a pena ver, o papel do encenador tem a ver, não é meramente um orientador de fluxos, não é? Porque senão pode ficar uma coisa divertida para quem faz, mas amadora, também no mau sentido da palavra, não é? Sim. O encenador tem que criar ali uma dinâmica, mais do que uma dinâmica, tem que impor restrições à dinâmica espontânea. Sim. Como é que isto se faz quando ao mesmo tempo a proposta é desenvolvam? Desenvolvam, mas no fim é o que eu quero.
Não é o que eu quero. Acho que como sempre, e volto a dizer, é-me indiferente ser com profissionais ou não profissionais, a beleza e a riqueza e aquilo que a mim mais agrada no ato da criação teatral é a descoberta coletiva de um caminho. E mesmo que a obra seja, o ponto de partida seja um texto dramático, há mil e uma maneiras de trabalhar António Cleópatra, não é? Ou qualquer outro texto que a gente... Desculpe interromper, mas no fim tem que haver marcações, entra-se pela direita, pela esquerda, chega à frente, chega atrás, tudo isto sim. Tem que funcionar, não é? Sim, tem que funcionar e tem que haver uma unidade, tem que haver uma unidade estética e tem que haver uma unidade de tempos, de dinâmicos, de dinâmicas, de ritmos, de intenções, de narrativa, até que... E a minha função é esta. E este processo tem fases, não é? Tem etapas. Há uma primeira etapa que é muito aberta, muito experimental, em que lançamos tudo ao ar, em que os jovens vão propondo cenas, propõem mil e umas possibilidades, mil e umas cenas através das suas improvisações. Há um segundo momento que continua a ser participativo, são técnicas e métodos que a gente usa para que sejam eles a coreografar, a criar a estrutura e a dramaturgia, de certa forma, do objeto performativo que se está a criar, e depois há um momento de limpeza em que, e é curioso que aconteceu há dias atrás, em que eu tenho que dizer, efetivamente, agora confiem em mim, concentrem-se no vosso trabalho enquanto intérpretes, já definimos por onde queremos ir, agora acreditem que eu estou aqui e não tenho 20 anos ou 16 como vocês, já tenho mais alguns, mas estes anos até nos servem para eu conseguir ajudar-vos e dar-vos a convicção, a confiança e o acreditar que é preciso para vocês depois subirem para o palco e partirem a louça toda e divertirem-se a vocês e ao público, divertindo no sentido mais abrangente e mais profundo da palavra. Não os eufemismos, divertido é bom. Se o ator não está a gostar do que está... Então no teatro, que eu estou mesmo ali ao pé dele, se não está a gostar do que está a fazer, eu percebo logo. É isso. Se não há prazer, não há nada. É relativamente simples. Duas questões envolvem. Quantos jovens estão envolvidos nisto e se estão todos em palco? Ou seja, se também não há uma distribuição de tarefas para outras coisas, porque o teatro, como sabe, não são só os atores, tem muito mais gente à volta. Sim, exatamente. Neste momento são 12 jovens, como disse, entre os 15 e os 24, 25 anos, portanto, alguns estudam no ensino secundário e profissional, nesta faixa etária, outros estudam no ensino superior, outros já trabalham, estão a iniciar a sua carreira profissional em diferentes áreas. Os 12 estão todos em palco, de uma forma ou outra, porque mas ao mesmo tempo não são responsáveis apenas pela parte do trabalho de ator. São eles próprios que criam o espaço cênico, também com a nossa orientação, com o nosso olhar externo também, que é para isso que servimos. São eles que olham para todos os aspectos quase daquilo que cenografia, por exemplo. A cenografia, os figurinos, todos estes elementos criamos em conjunto, também porque isto é um exercício de teatro pobre, no sentido que o Jerzy Grotowski criou em meados do século XX, não é? De um teatro que é feito com essencialmente o corpo, a voz e a mente e a paixão, num sentido mais abrangente também da palavra, não é? A emoção, as vísceras do ser humano. Portanto, o foco está
Pobre era o Julian Beck, que era isso tudo, mas na rua, não é? Pois, exatamente. Dia 10 e 11, a caminho de Viseu, dir-se-ia, para o Teatro Viriato, Gráficos das Cidades e das Coisas, é o espetáculo em cena.